Olá, meus amados, olá, meus nobres, meus irmãos queridos. Olha ali o grande homem de Deus, Alex, estou plagiando você, hein? Olá, meus nobres, meus amados. Muito boa noite a todos os meus queridos e amados irmãos. Hoje, a live da tarde, falando sobre política, não é? Teve um tom mais elevado, mas é assim, porque as atitudes e as falas, as ordens, sem dó e sem piedade, também são de tons elevados e bem agressivos para com obreiros, para com membros e leigos das igrejas e das denominações. Os seus líderes não poupam, se acham deuses na terra, não é? Então, o tom dessa live foi de fato bem pesado e um tom bem elevado. Mas é o tom e a linguagem que eles entendem, não é? Essa é a linguagem que deve ser tratada para com eles. Agora, dando sequência à live da tarde, não é? Nós vamos... Olha o Ricardo Teixeira aí. Shalom, Ricardo Teixeira. A paz para você, meu querido e meu amado irmão. Se você puder ir compartilhando aí com os irmãos aí, porque acho que eu estou proibido de compartilhar agora, né? Eu não estou conseguindo mais compartilhar. Começou as restrições do Facebook, né? Começou os pedidos para tirar a minha página do ar. Ai, ai. Então, agora nós vamos falar um pouco, né, sobre o julgamento de Yeshua, ou o julgamento de Yahushua, Jesus como você bem o conhece. E olha que o julgamento de Jesus, por mais que você subentenda, por mais que você não perceba, não tenha a percepção de uma suposta coincidência, o julgamento de Jesus, algumas atitudes, né, nos bastidores, antes dele ser julgado, lembra muito bem os bastidores do cenário político e do cenário eclesiástico, né, das denominações das igrejas no Brasil. Bora, vamos lá saber sobre isso agora? Muito bem. O Evangelho de Marcos, no capítulo 15, e agora eu tenho que falar um pouco mais baixo, eu sei que o tom da minha voz é elevado, mas o Evangelho de Marcos, no capítulo 15, deixa eu arrumar aqui. O Evangelho de Marcos, no capítulo 15, fala sobre a prisão de Jesus. Vamos ler alguns versículos e depois nós vamos bater um papo, tá bom? Tá bem interessante. E você vai entender o porquê que Barrabás, logo ele, teve que estar ali em meio a esse cenário que marcou a história da humanidade, também do chamado cristianismo, não é? Ele não esteve ali à toa, ele não foi pego aleatoriamente para estar ali. Isso levando para o campo da devoção, o campo da fé, o campo da espiritualidade. É muito bonito essa parte que eu vou falar. Você que acredita, você que crê que Jesus realmente ele é o Filho de Deus, o único Filho de Deus, você vai se emocionar, tá bom? Não vamos entrar aqui numa discussão se ele é o Filho de Deus ou não é. Não é esse o mérito da live de hoje. Mas, com todo o respeito do mundo físico, do aion físico, do aion espiritual, eu quero tratar desse assunto, não é?
e vai te emocionar bastante e vai abrir a tua mente. Coloquei aí a imagem, a chamada, né, rápido que eu fiz, do pensador, a estátua lá do pensador. Por quê? Para você pensar. Você precisa pensar. As eleições estão chegando, você e eu, nós que acreditamos em Deus, em Jesus, que somos brasileiros, nós precisamos pensar, não é? Por isso que existe a filosofia, a ciência da sabedoria, do pensamento, do questionamento, do perscrutar, do inquirir as coisas, dos porquês disso, daquilo e da vida, né? Tem até um desenho animado brasileiro, né, que passa num canal fechado sobre a Luna. A Luna quer saber. Tem até uma musiquinha lá. Eu quero saber, não é? Porque o gato mia, verde por fora, vermelho por dentro é a melancia. É interessante. Portanto, você precisa saber, você precisa ter a ânsia, o desejo de saber, ter conhecimento das coisas. E o Tiago diz, na sua epístola, em grego carta, que se alguém quer ter sabedoria, peça a Deus e Ele dá a todos liberalmente. Não é? Deus se agrada, a espiritualidade se alegra quando o indivíduo, o ser humano, ele tem sede de conhecimento, desejo de querer aprender mais. Mas a espiritualidade se entristece, como diz lá no Antigo Testamento, que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Você brasileiro, brasileira, evangélico, evangélico, você cristão, quer continuar no sofrimento? Quer continuar perecendo? Quer continuar sendo tapete de pastor de denominação? Quer continuar sendo saco de pancada de pastores grotescos, toscos, estúpidos, arrogantes, soberbos, ricos, milionários? Quer? Então, permaneça na ignorância. Se você quiser se libertar disso, fique nessa live, inscreva-se no meu canal no YouTube, inscreva-se no canal do Alex Sampaio, da irmã Vanilda, né? No canal do irmão Elias Paulo, no canal do irmão Ivan Costa e tantos outros pregadores da graça de Deus. Vamos lá então? Presta bem atenção. O Evangelho de Marcos, ele foi o primeiro evangelho. Mateus e Lucas vai ser a cópia do Evangelho de Marcos. Mas isso não vem ao caso. Vamos ao registro da prisão de Jesus, etc. Presta bem atenção no que pode estar acontecendo com a igreja evangélica hoje na mão dos líderes. No tempo de Jesus, os fariseus e os políticos. No tempo de hoje, os bispos, os pastores e os falsos bispos, pastores e apóstolos, você já sabe, não é? Vamos lá. Começa assim o capítulo 15 do livro de Marcos. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos era o governador ali da província, né? Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes, você está dizendo. Então os principais sacerdotes o acusaram de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Então, presta bem atenção nisso aqui que é importante, tá?
Às vezes nós sofremos calúnias, difamações, injúrias, às vezes sofremos acusações e o melhor neste momento é calar, é ficar quieto. Porque quanto mais você mexe no vespeiro, mais mosca aparece. Quanto mais você mexe nas fezes, mais fede o negócio. Então, aquele ditado de que quem cala consente, ele não é tão lá assim verdadeiro, não é? Ele não tem tanta força assim na vida de algumas pessoas, principalmente quando essas pessoas elas têm um caráter, e o caráter é o seu histórico, a sua referência, o caráter é o seu livro aberto, é a sua vida aberta. Portanto, muitas vezes é sabedoria, é uma sapiência, é um saber espiritual, é uma maturidade espiritual, é um conhecimento filosófico, é um preparo, uma estrutura psicológica de não responder a ataques tão pífios, tão cheios de inverdades, tão chulos, como o que os fariseus estavam fazendo para Pilatos a respeito de Jesus. Embora as acusações, todas elas já pré-concebidas, montadas, eram graves, segundo o cânon mosaico, segundo as leis de Moisés. Eram graves essas acusações e poderiam levar, como levou Jesus, a ser espancado, chicoteado e morto lá na cruz do Calvário. O interessante é por que Jesus se cala. Ele se cala porque as acusações na mente de Jesus, do rabino Jesus, do mestre Jesus, e na consciência que esse ser Jesus tem, em ele ser um enviado dos céus, em ele ter sido alimentado por Maria, por José, por Zacarias, por Ana, de ele ser o Filho de Deus, e que ele viria para isso, então, psicologicamente falando, sua mente já estava trabalhada para este dia, para este momento, para este evento. Por isso que para ele, tanto fez. Olha só. Então, tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Vê quantas acusações se fazem? Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Presta bem atenção, é aqui que o negócio pega. Havia Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 7. Havia um preso chamado Barrabás, preso com amotinados, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: que quereis que eu vos solte? O rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas estes, presta bem atenção, o governador Pilatos representava Roma. Jesus não era interessante para Roma. As questões religiosas dos judeus na Palestina, em Israel e em Jerusalém, para Roma, mas como Roma respeitava a fé e a crença dos povos que ela dominava, havia ali um acordo, uma aliança de paz, não é? Para Roma tanto faz. Tanto é que Pilatos não dá crédito para as acusações que os sumos sacerdotes e os fariseus fazem contra Jesus. Então,
ele se lembra que há esse benefício, as benécias da lei. Isso diz alguma coisa para você hoje? As benécias da lei, sabe? Mas a lei tal, mas tem a saidinha do Dia dos Pais, Dia das Mães, da Páscoa, do Natal. Mas a lei diz que fulano tal. Sempre o Código Penal vai ter uma benécia para um preso. Aqui também não era muito diferente, né? No Código Penal romano, no Código Penal judaico. Olha só. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Que quereis que eu vos solte? O rei dos judeus? E Pilatos ainda provocou ainda, pois ele bem percebia que por inveja dos principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes, olha agora, presta atenção no versículo 10 do capítulo 15 de Marcos. Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Versículo 11, desculpa. Mas estes incitaram a multidão no sentido que lhes soltasse, de preferência, Barrabás. Vamos por partes. No versículo 7 diz: havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhe fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu: querem que eu solte a Jesus, o rei dos judeus? Nesse momento aqui, a intenção, a força popular da multidão estava do lado de Jesus. Estava do lado de Yeshua. Estava do lado de Yahushua. Não estava do lado de Barrabás, porque o povo já tinha repúdio por Barrabás. O povo já tinha repúdio pelos amotinadores, as pessoas que causavam brigas, conflitos, escândalos, dissensões, crimes, perversidades. Se tem uma coisa que o judeu e o povo de Israel tinha, era andar afastado de quem trouxesse alguma quizumba, andar afastado de quem trouxesse algum azar, alguma praga, alguma maldição para o povo. Lembram lá no Velho Testamento o pecado de Acã, o pecado de Sem, Cão e Jafé? Lembram disso? O pecado de Acã no deserto. Enfim, o pecado de Coré, Datã e Abirão. Eu troquei os três nomes. Os primeiros nomes, Sem, Cã e Jafé, são os filhos de Noé. Agora, Coré, Datã e Abirão se rebelaram contra Moisés e foram punidos com morte. O Cã também se rebelou contra Moisés, ali contra Josué, e foi punido de morte também no deserto. Ele e toda a sua família. Então, o povo de Israel tinha muito isso, né? Aonde na cabeça de um judeu, nesse período, nesse momento, eles iriam querer a morte, a crucificação de Jesus? Não, porque esse mesmo povo é o povo que na entrada de Jerusalém, lá com os ramos, eles honraram a Jesus. Eles reconheceram: Hosana nas alturas, seja bem-vindo o mestre, não é? Aquele que cura o leproso, que perdoa pecados, que ressuscita mortos. Nesse momento aqui, o povo está com a expectativa e com a esperança de que o governador romano
não é? Solte, liberte a Jesus que só fez o bem. Mas, em uma jogada de marketing, em uma atacada, e também por opressão, por poder político, por ameaças, e também por propinas, veja, pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas estes quem? Os sacerdotes, os fariseus, Anás, Caifás, os escribas, o pessoal do templo, que tinha um poder teocrático como político sobre o povo de Israel. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse, de preferência, Barrabás. Essa força, tarefa, essa inclinação do templo, dos fariseus, esse jogo de marketing, essa divulgação, esse partilhar, não é? Não foi só de boca em boca, não. Foram promessas, como promessas políticas. Um bujão de gás, um puxadinho aqui, um muro, uma cesta básica, uma cadeira de roda, uma muleta, uma bengala, um óculos. Pensa bem. Ora, vamos pedir para que solte Barrabás. Vamos fazer um teste, então. O sumo sacerdote, ele não quer que um inocente morra, mas eles querem que realmente, se esse Jesus é mesmo o Filho de Deus, como diz, então ele vai ser livre por Deus agora. Vamos entregá-lo, vamos fazer o teste. Ele não andou sobre o mar? Ele não ressuscitou Lázaro? Ele não ressuscitou a filha de Jairo? Ele não ressuscitou o filho da viúva de Naim? Ele não curou 10 cegos, 10 leprosos? Então, façamos o teste agora. É isso que o templo pede a vocês, meus filhos e filhas, para que o castigo não venha sobre nós e sobre vocês. Lembrem-se lá do castigo de Acã, lembrem-se do castigo de Coré, Datã e Abirão no deserto, o que Deus fez com eles. Vamos correr esse risco? Então vamos fazer um teste. Entreguemos Jesus à crucificação. Vocês vão ganhar isso, vão ganhar aquilo outro, e vamos soltar Barrabás. Mas espera aí, mas ele é um criminoso, Barrabás é um criminoso. Sumo sacerdote, mas Barrabás estava com os amotinadores, cometeram crimes, mataram pessoas. Espera aí, olha só a lei de legítima defesa. Olha só como cabe agora a lei de legítima defesa do Código Penal de Moisés. Olha só como cabe agora o cinismo, a cara de pau dos religiosos da época. Isso que nos deixa revoltado, porque é a mesma coisa, se bem que justiça é para todo mundo. Quando um advogado, ele vem a público, dá entrevista na Globo, na Band, em todo quanto é lugar, na Record, dá coletiva para defender, por exemplo, um maníaco do parque. Para defender, por exemplo, um Lázaro da vida se não tivesse sido morto. Né? Aquele homem que matava as pessoas. Oh, meu Deus, esqueci o nome. Esqueci o nome agora, a palavra. Assassino mesmo, né? Em inglês, não é? Como os advogados vêm defender, por exemplo, um casal Nardoni, não é? E a população fica toda revoltada. Essa é a ideia que o Anás, o Caifás, os membros do Sinédrio, os poderosos, para você entender uma linguagem mais íntima de você, essa foi a ideia que os cardeais, que os arcebispos, que o Papa da época judaica passou para os membros, para os leigos, para a membresia. Você está entendendo isso? Não, mas o Barrabás, meu filho, vem cá. O Barrabás é judeu igual a nós. O Barrabás quer
sustentação. O Barrabás quer a preservação do templo, das culturas judaicas, mosaicas, ao Deus único. Barrabás foi preso, mas foi preso com honra. Se matou com honra, porque matou em nome do Senhor. Matou um soldado romano, matou um imundo, matou um abominável, matou um incircunciso, um sujo, matou um pagão. Por isso que Barrabás simboliza a revolução do povo de Deus, como se fosse um Moisés, um Josué. Vocês têm que entender isso. Vocês têm que olhar quem está do nosso lado e não esse daí que cortaram a orelha de um soldado romano. Ele vai e põe a orelha no lugar e diz que mata pela espada morrerá. Não esse daí que atende centurião, atende pagão, atende incircunciso, senta na casa de ladrão, cobrador de imposto, abraça a prostituta. Não, pensem bem. Tem até uma fala que o sumo sacerdote diz que é melhor que um homem só morra por toda a nação do que toda a nação morrer por causa de um homem. Ele não está reconhecendo, o sacerdote não está reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, que ele é ungido, que ele é enviado, que ele é um Cristo. Não! Ele quer que Jesus morra mesmo, por causa talvez do temor, da lenda, da cisma, né, mística, que toda nação vai perecer e vai ser castigada por causa da então suposta rebeldia de Jesus. Você está entendendo? Serial killer. Obrigado, amado, é isso mesmo. Serial killer. A gente vai ficando velho e vai esquecendo as coisas. Então, o Barrabás, não é? Ele teve mais ou menos isso daí, um serial killer, não é? Que satisfazia os desejos de Anás e Caifás, ia criando ali a sua rebelião, o seu grupo revolucionário, não é? Para tentar destruir um império gigantesco, impossível na época, que era Roma, e Israel um povinho pequeno. Bom, com essas falas todas e ideias todas, os sumos sacerdotes, os puxa-sacos, os assessores, não é, do templo, conseguiram convencer pessoa por pessoa que estava ali no templo, no pé do ouvido, com um dinheirinho na mão. Você está achando que foi só o Judas Iscariotes que recebeu 30 moedas de prata? Não se engane, não se engane. Todo mundo recebeu um dinheirinho ali. Por isso que eu sempre vou dizer, como diz, acho que é Timóteo, eu não vou lembrar agora, que o dinheiro é a raiz de todos os males, que afunda o homem no lamaçal da perdição e do pecado. Por isso que Jesus vai dizer que as pessoas deixaram de adorar a Deus para adorar Mamon. Mamon era uma espécie, como se fosse uma entidade, um Deus da prosperidade e do dinheiro. Veja só, aqui, o que está acontecendo aqui nada mais é do que o que Jesus vai ensinar aqui, ó, em Mateus, capítulo 23, quando ele diz assim: ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Quer dizer, se você fizer um voto com Deus, não tem problema. Se você jurar pelo santuário, né? Isso não tem muita importância, é leve. Agora, se você jurar pelo ouro, pelo dinheiro, pela prata, pelo cobre, né? Pela moeda grega, romana ou hebraica, lepton e tantas outras moedas, aí o bicho pega. Aí, meu irmão, minha irmã, ou você cumpre o seu voto, ou você dá o dízimo, porque senão você vai para o inferno, senão você vai ser amaldiçoado. Presta bem atenção no que Jesus está ensinando. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Jesus vai dizer,
Aí vocês falam que eu sou sem educação, que eu sou grosso, né? Olha que Jesus, insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? O que é maior? A essência que está no ambiente, a espiritualidade, o Espírito, Deus, o Ruach HaKadosh, ou o minério, ou o ouro, o dinheiro, a prata, o débito, o cheque, o carro, a propriedade? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Então, a visão dos fariseus neste tempo, pós-exílio, pós-cativeiro, eles já vêm contaminados, não é? Com o ritual de receber ofertas e dinheiro agora. Não é mais o dízimo. Eles recebiam o dízimo da ovelha, do bode, do cabrito, da rolinha, do coentro, da hortelã, dos cereais, dos grãos, da comida para os levitas, não é? Que já nem estavam mais em ação, mas os escribas que tomaram o lugar dos levitas nessa época. E eles comendo, engordando da carne e tudo isso, roubando o povo, não ajudando a viúva, o pobre e o meu Deus do céu, e o órfão, como já expliquei essa tarde, não é? Eles também não dispensaram e fizeram um acréscimo pagão. Eles incluíram agora moeda, prata, ouro, cobre, metal. Eles querem dinheiro, peso, moeda. Entendeu? Então eles menosprezam a espiritualidade, eles jogam Deus em segundo plano, a espiritualidade, a santidade, e passam a ser adoradores de Mamon, passam a ser adoradores do dinheiro, da grana, do carro, entendeu? Da casa, da mansão, do palácio, das piscinas, das mulheres, das prostitutas, do sexo, da promiscuidade, da prostituição, passam a ser adoradores de tudo isso, de todo o pecado sujo e imundo. Por isso que Jesus vai dizer, está escrito que a casa do meu pai era para ser chamada casa de oração, mas vocês a tornaram em covil de ladrões. E Jesus que está dizendo, cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então você percebe que o amor ao dinheiro, o amor à moeda, o amor à prata, ao cobre, ao ouro, já estava incutido no coração deles. Já lá, essa questão de... E agora? Essa questão de Macedo, Valdemiro, Malafaia, Estevão Hernandes, Igreja Católica, essa questão de R.R. Soares não é novidade agora. Não. Essa questão de Manuel Ferreira, essa questão de José Wellington Bezerra de Menezes, não é de agora. Ó, essa cambada, essa turma já vem há séculos, há milênios, usurpando, solapando, explorando, manipulando, aproveitando-se, sendo oportunista dos lugares tidos e ditos como sagrados e espirituais. Portanto, aqui no versículo 11 de Mateus 15,
mas eles incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse. De preferência, Barrabás. Usaram todos os ardis psicológicos, usaram toda a eloquência, a dicção, usaram também a palavra de Deus, a Torá, usaram os fatos históricos, os fenômenos reais ou não, mitos ou não, lenda ou não, de punições de Jeová ou de Elohim, não é? E isso caiu no coração do povo. Povo que não lê, povo que não estuda, povo que é tapado, povo que é idiota, povo que é manipulado, povo que é carente, povo que é pobre. De tudo isso, é muito fácil de se manipular. Ainda mais quando se dá honra a quem não merece honra, quando se dá mérito a quem não merece mérito, quando se dá cargos e títulos, hierarquias a quem não merece. Então eles fizeram isso, fizeram essa campanha para, não é, matar Jesus. Mas por que Barrabás? Presta bem atenção. O nome Jesus, Emanuel, Deus conosco, como você queira, não é? Yeshua, Yahshua, Yahoshua, Jesus, Salvador, Deus conosco, ou Filho de Deus. Agora, uma coisa que eu não sei se você sabe, o nome de Barrabás, em hebraico, você pega o nome de Barrabás e você pega Bar, você vai dividir o nome dele, não é? Você vai dividir em sílabas, Bar, depois Abás, ou Abá. Bar, em hebraico, também quer dizer filho, mas Abá, que quer dizer pai, Abba, pai. Então, Barrabás também tem o significado de filho do pai. Agora você entende, poderia ter sido aqui, olha só que interessante isso, gente, não é? Aqui no versículo 7 vai dizer assim, calcula comigo, havia um chamado Barrabás, desculpa, preso com amotinadores, pessoas que causavam motins, confusões, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Dentre os amotinadores, os encrenqueiros, os Zé Manés da vida, os criminosos da época, não é? Porque o carcereiro ou o governador Pilatos, não é? Ou porque os advogados, os príncipes do Sinédrio, escolheram Barrabás? Porque ele já era famoso, só por isso? Por causa do seu nome. Porque eles sabiam que o nome Yeshua, em hebraico, vai dar em conotação de Salvador, não é? Ou Filho de Deus, como se afirmava. E o nome Barrabás também, Bar, filho, Abás, do pai, ou pai, ou seja, filho amado do pai, é o significado do nome de Barrabás. Então agora nós migrando para o campo da espiritualidade, da imaginação, da devoção. Até então, todos nós, ou como eu posso dizer, sem nenhum preconceito e discriminação, todos vocês que não são da linhagem, não têm o sangue judeu, Jesus veio para os seus. Ide e pregai para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui em outros apriscos eram os judeus, em outras localidades da Palestina, outros bairros e cidades do lugar, para os judeus. Mas nesse exato momento do julgamento de Jesus, é nesse exato momento que há a troca.
Porque até então, os gentios, ou hoje os góis, que não são judeus, são considerados filhos humanos apenas, filhos do homem apenas, fora da graça, fora da salvação por Yeshua, por Jesus. Mas nesse momento, propositadamente, os dois têm um nome: Filho do Pai. Quem é o Filho do Pai verdadeiro? Quem pode legitimar? Quem pode se entregar? Quem pode trazer aqueles que são tidos órfãos, estrangeiros? Quem pode trazer aqueles que não são da comunidade do sangue judaico para Yeshua e Yahshua? Quem? Senão Jesus, Yeshua. Por quê? Porque no Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 12, nós vamos encontrar justamente este texto. Em grego, Deostos autos lambano didome, autos exousia, gnomai tenon, theos piston, eis autos onoma. Ou seja, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, mas todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam, quem recebeu Jesus? Não foram os judeus que receberam Jesus, foram os gentios que receberam Jesus. Não foram os sacerdotes, os religiosos, os tais santos. Foram as prostitutas, foram os tais pecadores, foram os doentes, os leprosos, os segregados, os marginalizados. Foram os gentios, os romanos, os gregos. Foram outros povos, nações e línguas. Então, nesse momento, de propósito, nesse ato de julgamento de Jesus, está ocorrendo um fenômeno que a olho nu ninguém pode ver. Neste momento, no Aion, ou mundo espiritual, neste momento, na espiritualidade das galáxias do universo, de mundos e dimensões que você nem imagina que existam, está havendo uma mudança de plano que vai agregar, que vai trazer realmente todos aqueles que eram então criaturas de Deus, seres humanos apenas. O que você acha disso? Todos aqueles que agora passam a ser também escolhidos, também amados. Claro que eram amados, mas agora passam a fazer parte da comunidade do Israel espiritual. Passam a fazer parte do povo escolhido no sentido espiritual, não físico, com sangue, com quipá, com talit, com circuncisão, com estatutos, com sacrifícios, com holocaustos. Não. Agora fazem parte. Jesus, ele no seu corpo humano, aqui sendo humano, ele vê como é complicado, como é difícil, como é árduo, como é horrível lidar com a acepção, como é horrível lidar com a discriminação, como é horrível lidar com a segregação racial, com a segregação religiosa. Não, ele está entendendo agora, no corpo humano, que dói ser rejeitado, porque ele está sendo rejeitado, porque ele está sendo trocado. Mas pela espiritualidade, tudo foi combinado direitinho. Olha, vamos fazer com que esse rapaz, Barrabás, realmente, o nome dele é filho amado do Pai.
ele é um filho amado do Pai, mas ele não pode agregar todos os seres humanos como filhos do Pai. Só quem pode agregar é o verdadeiro filho do Pai, Yeshua, Yahushua, Jesus. Você entendeu? Porque o nome de Barrabás é Bar, filho, e Abba, Pai, filho amado do Pai. Você entende? Agora, isso tudo é muito bonito para o campo espiritual. Mas como que nós podemos aplicar isso hoje? Que você falou sobre política, Lula, Ciro, Bolsonaro. Hoje a coisa é mais pesada, é mais embaixo. Hoje, realmente, as pessoas, como eu disse na live da tarde, estão pegando a imagem, as falas, fora de contexto, estão pegando reuniões sociais e culturais que um candidato tem que visitar, não pode ter intolerância religiosa, ele tem que ir no candomblé, na umbanda, porque afinal de contas, na hora do voto, meu filho, a maquininha, ela não vê se você é branco, se você é negro, se você é católico, se você é protestante, se você é evangélico, se você é umbanda, é quimbanda, é candomblé, se você é da magia negra. A maquininha, no dia da eleição, você vai apertar lá, pegar o seu título de eleitor, o seu comprovante de voto, a maquininha não quer ver se você é pobre, é rico, se você é hétero, se você é homossexual, se você é uma mulher casada, solteira ou prostituta. A maquininha não quer ver isso. Se você anda ou se você é cadeirante, se você fala ou se você é mudo, se você enxerga ou se você é cego. A maquininha não vê isso. A maquininha vê eleitor. Ponto final. Entende isso? Portanto, é uma coisa muito pobre, muito ridícula. Marqueteiros desgraçadamente perversos e pobres de espírito. Então, já disse que eu não sou do PT e não defendo Lula. Mas nesse caso, qualquer um tem a sanidade mental, qualquer um tem a sensatez e o equilíbrio e o domínio próprio, a inteligência de ver que são mensagens, são vídeos maldosos que colocam com um teor racista por causa de cor de pele, com um teor racista contra negros, africanos, contra a umbanda, candomblé, satanização, demonização dessas religiões. Mas não é o candomblé, nem a umbanda, nem a quimbanda que está no poder político do Brasil. Não são eles que estão com a autoridade na mão para dar um breque na Petrobras. Não. Não são eles que estão aumentando as coisas no Brasil. Não são eles que deixaram de ajudar em oxigênio, quando as pessoas morreram aos milhões por falta de oxigênio, cilindro de oxigênio, não é? Na Covid-19. Não são eles que retardaram a chegada dos remédios e das vacinas. Foi justamente, com todo respeito, a classe branca, ariana, a classe gospel, a classe evangélica. E aí? Então, faz-se um vídeo do então político Lula, jogando pipoca nele, e ele dando a sua fala, porque um político tem que ouvir os pedidos de todo mundo, e as mães de santo conversando com ele e tal. Mas eles esquecem que também, em 1900 e bolinha, acho que 96, não vou lembrar agora, o Lula foi o presidente que decretou a lei, não é, de igualdade religiosa, se não me engano, não é? Para todas as religiões, inclusive para a igreja evangélica, e estava lá o Magno Malta batendo palminha pro Lula, não é? Silas Malafaia, todo mundo. Hoje é o reverso.
Hoje o cara é do diabo, é do capeta, do demônio, é do diabo. Então, aí pega, na contramão colocam a imagem do Bolsonaro junto com o bispo Edir Macedo, Aldemiro Santiago, Malafaia, pastores, igreja. Só está na igreja o Bolsonaro. Viu como ele é de Deus, igreja? Tudo isso também é um jogo de marketing. É isso que eu quero passar para você. E olha, você pode estar deixando de dar o seu voto para um candidato que não tenha tanto renome, tanto histórico, tanta peso, não é, de marketing e publicidade nas mídias, na internet, não tenha partido, não tenha força política, não tenha apoio, não tenha dinheiro, não tenha passado escroto, inescrupuloso, de corrupção, mas tenha caráter, mas tenha dignidade, austeridade, tenha honra. Então, eu acho engraçado que muitas pessoas que se beneficiaram com o outro governo, né, que todo mundo mete o pau e que eu também não passo a mão na cabeça, pelas corrupções, pela Lava Jato, por uma série de coisas que todo mundo já sabe, que eu já falei, não é? José Genuíno, José Dirceu, quem mais? Palocci, toda essa turma aí, não é? Toda essa turma. A gente sabe do que aconteceu. Eu não estou passando a mão na cabeça. Mas você pensa bem. Muitas pessoas, inclusive hoje que são bolsominions, foram beneficiados. Muitos filhos de bolsominions hoje estão nas faculdades pelas bolsas, as cotas, muitas coisas. O pessoal que hoje lambe Bolsonaro foram beneficiados. Escolas, salários de professores, moradias, uma série de coisas. Uma série de coisas. Mas, o que acontece? As pessoas deixam-se levar pela eloquência, dicção, pregação, intenção de mensagem maldosa, de que tudo lá foi do diabo, o Brasil foi uma porcaria. E o Brasil de hoje está como? Fala. É como eu disse, um colega meu falou hoje para mim, as estatísticas mostram que o PIB tá sim, e que a inflação está menor que a dos Estados Unidos. As estatísticas mostram que a economia está ótima. Está ótima para quem? Para o empresário que mora em Alphaville, que mora nos bairros mais caros, nos condomínios mais caros, cercados de segurança e muralha, com os carros blindados, helicóptero, com uma equipe de VSPP, escolta armada atrás dele. Para ele tá bom. E para os milhões de desempregados, para os milhões de sem teto, para os milhões que não têm plano de saúde, para os milhões que não têm dinheiro para comer e para comprar remédio, para os milhões de idosos e aposentados que estão se ferrando, cuja aposentadoria é uma vergonha. Não dá nem para comprar comida, tem que comprar remédio. Os remédios dos idosos são caros pra caramba, os planos dos idosos são caros pra caramba, porque tem essa união entre governo e a indústria dos planos de saúde, essas máfias do plano de saúde, as cartelas, não é? Dos planos de saúde, que são horríveis, e até quem é classe média não está conseguindo pagar plano de saúde. A comida cara, o óleo caro, o gás caro, a energia cara, aluguel caro. Aonde que o Brasil está melhor do que antes, economicamente falando? Que produto interno bruto é esse? Que PIB é esse? Hein, meu amigo? Mas como você mesmo disse para mim, eu não estou nem ligando, viu, para isso. Sabe por quê? Eu estou aposentado mesmo e vou receber mais de 3 mil reais quando acabar os meus empréstimos. Beleza, cara, eu te amo como meu irmão, como meu colega, mas dessa vez você foi muito infeliz. E na minha opinião, tô falando sério, eu acho que você foi egocêntrico, sabe? Se você não tá nem aí, então por que defende Bolsonaro? Por que defende um ministro da economia, um Paulo Guedes, que é um diabo, um desgraçado?
Quanto mais aumenta aqui, para ele é melhor pelas suas empresas que ele tem nos Estados Unidos, o dólar. Sabe? Isso me deixa muito, mas de fato muito triste mesmo. Um outro colega meu falou para mim hoje que fez a live do YouTube e que falou que o Bolsonaro é o maior presidente do Brasil. Bolsonaro é nosso herói. Só falou isso. Veja como a cabeça da pessoa é oca. Você me desculpa. Desculpa, você está no YouTube, mas você me perdoa, mas tua cabeça é oca, cara. Como é que você vai falar isso numa live sem ter noção da realidade dos fatos econômicos? Você mesmo é pobre, mora num bairro, num lugar onde era invadido as casas, onde você construiu a sua casa, que para comprar um terreno mesmo, para valer, não tinha dinheiro. Mas você entrou em uma invasão, tem sua casa grande, comprou seu carrinho, aposentado, chorou para receber a aposentadoria. Como que você fala que o cara é o maior presidente do Brasil? Me diz. Falou porque o vizinho dele disse, fala bem do Bolsonaro, que aí ele te dá dinheiro. Fala bem do Bolsonaro, que a turma gosta, eles vão monetizar o seu canal, você vai ganhar um maior dinheirão. Você vai ganhar 5 mil, 100 mil reais. Você é trouxa. Você é tonto. Que mundo que você vive? Você é mais velho do que eu. Que experiências de vida você tem? Que conhecimento político você tem? Como é que você pode fazer uma asneira dessa? Que mente vazia é essa? Que mente infantil é essa? Sabe? Parece aquela história de dar um pirulito no chocolate ou de Páscoa e você está tudo feliz e faz o que quer. Que isso, gente? Não é assim, não. É João e Maria agora? Está na floresta, parece uma velha e dá biscoito, bolinho, você vai comendo e vai entrando. É assim que funciona. Por isso que eu falei, é preciso pensar. Vamos pensar, vamos refletir. Então, pessoal, eu não consigo enxergar esse Brasil tão próspero, uma economia tão maravilhosa para o mundo, claro, para os investidores, para os especuladores, deve estar maravilhoso para o bolso deles, mas para o bolso do brasileiro não está. Vai no mercado. Você pode me odiar, vai no mercado. Vai no mercado. Você que gosta do Bolsonaro, está empregado, que está bem, claro que essa mensagem para você não tem o menor sentido. Você que é aposentado militar, esses velhão que fica aí nas passeatas metendo a mão na cara dos outros que não gosta, porque estão com grana no bolso, uma boa aposentadoria, não é? Muitos desembargadores ganhando 300 mil reais de aposentadoria, muitas filhinhas e filhos de militares que morreram, não é? E recebem ainda a pensão de filhinha, 32 mil, não sei quantos mil reais no bolso, não pode casar se não perde, mas coabita com o cara. É uma baita de uma sacanagem do caramba. Mas a gente só quer pisar no outro. Ninguém quer saber do pobre nesse país. Ninguém quer saber do povo humilde, que mora nas comunidades, no subúrbio e nas periferias. E o pior de tudo é o cara que mora na periferia, na comunidade, no subúrbio, e ainda quer defender um Bolsonaro. Ainda quer defender um centrão ou a direita. Meu filho, a direita sempre governou para quem é rico, para quem é da plebe, para quem é da nata lá em cima. Sabe? Lembra do Dória? O que ele disse? Que pobre lá sabe o que é cardápio? Tem que comer ração na escola. Isso aí é a direita. É o que você está achando que é maravilhoso, né? Mas também não estou defendendo a esquerda. Deixo isso bem claro. Eu não sou de partido nenhum, não defendo ninguém. Só acho uma baita sacanagem os caras aí falar que o Brasil tá bom, tá maravilhoso, quando não tá. Quando as pessoas estão catando osso de carne, osso buco, em caçambas de açougue, ou de um CEAGESP da vida, ou dos açougues por aí, caminhão de lixo, revirando lixo, nos aterros sanitários, para poder comer, para poder viver. Vovós pegando osso, que antigamente nós pegavam para dar lá fazer pro cachorro ficar roendo, ficar brincando, não. Estão levando para casa para fazer sopa. Essa é a realidade do Brasil. Essa é a realidade. Vai no mercado, vê o que você compra com 100 reais, com 200, com 1.000 reais. O que você compra no mercado? O que você compra na feira? Vai comprar um bujão de gás para você ver o preço. E esse aumento exacerbado
da energia, das concessionárias de energia. Todo mês aumenta a luz, todo mês aumenta a luz, ninguém faz nada, ninguém fala nada. Todo mês aumenta a gasolina, ninguém faz nada, ninguém fala nada. Tá bom, Brasil? Na hora que o bicho bater na sua porta, sabe? Na hora que você sentir a realidade do que está acontecendo e parar de bancar o oba-oba de Maria vai com as outras, na multidão, na mídia, é isso, é mito, aí, quem sabe, a sua consciência volta no lugar. Portanto, o que os fariseus, os sacerdotes fizeram com a multidão é o que os políticos fazem hoje. Essa é que é a questão. Interferem, é o que os pastores estão fazendo hoje, usando a multidão como manobra política, usando a religião, usando a Torá, usando Deus como os fariseus, os sacerdotes, e dizendo, olha, não vota nele, não, ele é culpado, ele é criminoso, ele é isso, ele é aquilo, olha, vota nele, porque olha o nome dele, filho amado do Pai, ele está do nosso lado, ele pode cometer uns errozinhos, né? Ele pode ter matado alguém, né? Ele pode falar palavrão, pode ser grosso, mas ele está do nosso lado. Que contrassenso filosófico, que contrassenso teológico, que contrassenso cristão, que contrassenso espiritual, que antítese os senhores pastores estão fazendo nos seus altares das suas igrejas, amando um cara que é a favor de tantas coisas erradas, mas com um discurso falso que vem em defesa da família, amando matar, amando o racismo, amando a misoginia, amando uma série de coisas contrárias aos ensinamentos de Jesus e pelos quais Jesus morreu, fazendo sinal de arminha com criança no colo, pregando uma série de coisas nojentas e erradas por aí, colocando no altar um cara que, com dinheiro público, não é? Ele disse que comia gente, e um monte de gente morrendo de fome. É para se pensar, irmã evangélica, do círculo de oração, obreiro, evangelista, pastor, missionário, é para se pensar. Não estou falando para vocês não votar no Bolsonaro e votar no Lula. Deus me livre. Não vote em nenhum dos dois. Orem a Deus. Deve ter uma terceira via, uma quarta via. Tem uma mulher, tem outro candidato. O que é isso? Eles já mostraram ao que vieram fazer, a que veio. Já deixaram o seu legado. Já deixaram rastros, não é? Queiroz e tantas outras coisas no Rio de Janeiro, milícias, tantas coisas horrorosas que esse cara já fez. Lembrando aos senhores, esse salvador da pátria, aí, tá junto com ele Fernando Collor, Eduardo Cunha, junto com ele Valdemar da Costa Neto, todos eles foram condenados e presos. Agora, que legal, né? Se esses três estivessem com o Bolsonaro, todo mundo estaria descendo, se estivesse com o Lula, todo mundo estaria descendo um pau. Olha lá, não falei ladrão, chama ladrão, vagabundo, PT, olha lá o Valdemar da Costa Neto, olha lá o Fernando Collor, olha lá o Eduardo Cunha junto com o Lula, vagabundo, não presta. Mas por que vocês ficam quietos? Por que vocês calam a boca quando o Valdemar da Costa Neto, quando o Eduardo Cunha, quando o Fernando Collor de Mello está junto com o Bolsonaro, do lado dele nos palanques, sentado, nos comícios, e vocês não falam nada? Vocês não estão vendo, gente, que neste caso, o Barrabás é o Bolsonaro. Nesse caso, o falso filho amado do pai é o Bolsonaro. Nesse caso, o falso Messias é o Bolsonaro. Nem Lula e nem Bolsonaro. Tem que ter uma terceira ou uma quarta via aí. E aí, a multidão que antes recebera cura, milagre, bênção, recebera benefícios, não é? De Jesus, agora cai na lábia dos pastores da época, como hoje, os evangélicos da Igreja Católica, cai todo mundo na lábia dos caras
Começa a lavagem cerebral, a manipulação, a bitoração, a fanatização. E começam a rejeitar aquele que é menosprezado, que só fez o bem. Estou falando de Lula. Começam a rejeitar um outro candidato que tenha caráter para votar, eleger de novo um cara que só andou com amotinadores, com milícias do Rio de Janeiro, um cara que só fez barbaridade na vida, só fez besteira, só falou besteira até agora, mas parece ser um guerreiro que luta pelo povo, só parece. Um cara que usa o título de capitão, um cara que usa as Forças Armadas, o nome, o Exército, isso, agulhas negras, só por causa disso. E o caráter? E os feitos? O que fez no Rio de Janeiro? O que fez? Venceu, prendeu, fez projeto, acabou, inibiu o tráfico no Rio de Janeiro, acabou com as favelas, com as malocas, ajudou as moradias? Que nada! Governou anos e anos como deputado no Rio de Janeiro, ensinou seus filhos a enriquecer com a política corrupta e nojenta desse país. E agora você quer que eu venha aqui falar bem de Bolsonaro? Não falo bem de Bolsonaro, nem de Lula e nem de Bolsonaro. Mas você está sendo manobra de manipulação dos falsos pastores, dos falsos bispos, que agora trazem para o altar os homens mais sujos, imorais, indignos de pisarem nesse lugar que vocês têm como lugar sagrado e lugar santo. Já pensou se o bispo primaz da Assembleia de Deus do Madureira, do Brás, o Manuel Ferreira e também o califa do Belém, não é? José Wellington Bezerra de Menezes, pegassem você, as suas declarações iguais às declarações que o Bolsonaro fala por aí, as coisas que faz, como será que eles agiriam com você? Como? Você sendo comum civil, sem ser político, sem ser nada. Você acha que você ia estar lá no banco tomando a Santa Ceia? Você acha que você ia estar sendo amado por eles? Ou você estaria punido, em disciplina? Tem que ter respeito com a casa de Deus, falando palavrão. Que é isso? Um obreiro falando que pega o dinheiro e come mulher. Que é isso? Mulheres comem gente. Que é isso? Um obreiro falando que... Como é que você fala uma coisa dessa, um obreiro? Vai falar que eu só não te estupro porque você é feia. Que isso, um obreiro falando que eu ensinei os meus filhos muito bem para não casar com mulher negra. Se fosse você que tivesse feito todas essas declarações e membro desses manicômios religiosos, você estaria ferrado, você estaria expulso, exonerado, disciplinado da igreja. Mas como eu disse na live da tarde, trata-se de um político que está comendo dinheiro e também distribuindo dinheiro. E milhões, viu? Milhões, bilhões que você não sabe. É por isso que todo mundo está como o sumo sacerdote, Anás, Caifás, os fariseus, fazendo essa campanha louca na cabeça da igreja, dos membros, para votarem em Bolsonaro. Para votarem no Barrabás. Para votarem no Filho amado do Pai, no falso Filho de Deus. Você está entendendo? Não adianta vir falar para mim depois no WhatsApp não, que o Lula é do mal e o Bolsonaro é do bem. Ninguém é do bem nessa bagaça política do Brasil. Tá certo? Ninguém é do bem. Agora, há quem defenda o Bolsonaro por outras razões. Porque também é militar, aposentado como ele, é militar. Tem tudo isso eu sei que influencia também. Mas, como você sempre preza o caráter, observar as coisas, sabe? Observe o teu país, observe a tua cidade, a tua rua, os teus vizinhos. Vá no mercado, observe o preço da carne, observe a Praça da Sé, os terminais de pontos de ônibus em São Paulo e em outras cidades do Brasil, lotadas de moradores de rua, que não eram mendigos e nem nóias, nem usuários de drogas.
nem viciados, eram trabalhadores que perderam os seus empregos. Motorola, Volkswagen, Ford, tudo indo embora. Quem está no governo agora é o Lula? Não é o Lula. Então vamos prestar atenção nas coisas que a gente fala, que a gente coloca. Vamos deixar de ser Maria vai com as outras, influenciado. Vamos pensar direito no quadro político do Brasil. Sabe? Tá muito feio isso. Tá muito ridículo isso. A igreja tem que tomar vergonha na cara. Vocês deviam tomar vergonha na cara. Vocês evangélicos são povo. Porque vocês é que sustentam toda essa corrupção e essa vagabundagem de terno e gravata e de batina. Portanto, mas Pilatos lhes perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Claro, a multidão agora convencida, a multidão agora dopada, entorpecida, corrompida por propinas, por dinheiro, por uma série de coisas, por ideias teologais, não é? Por mentiras espirituais, castigo e maldição, a multidão diz: eles, porém, clamavam: crucificam, crucificam. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucificam, crucificam. Então você vê que quando vem o questionamento, a perscrutação, a pergunta capciosa, a pessoa nem sabe responder, nem sabe dar resposta. Ela é Maria, vai com as outras. Ela vai no fluxo, ela vai na ideia generalizada, implantada por esses caras. Não, é do diabo, é do demônio, não, é sujo, é imundo, pererê, tudo, é não sei o que, não sei o que. Eu acho engraçado essas coisas, sabe? Só que eu não falar isso. As políticas estão aí. Se você concorda ou não concorda, beleza. Tem um montão de política, tem um montão de coisas do PT que eu não concordo, sabe? Mas os meus filhos nasceram no governo do PT. E nenhum deles até agora virou nóia, usuário de droga. Nenhum deles agora partiu para um outro tipo de gênero sexual, gênero de identidade. Nenhum deles desacata o pai, a mãe, desrespeita o professor, a professora. Nenhum deles perderam os seus princípios e os seus valores. Então essa ideia de que o PT quer acabar com a família, com a moral, com o mundo. Olha, quem é desrespeitoso é com PT sem PT. Quem é promíscuo é com PT sem PT. Quem é usuário de droga é com PT sem PT. Quem é traficante é com PT sem PT. Quem é ladrão é com PT sem PT. O Brasil sempre teve tráfico de drogas desde o tempo da ditadura militar. O Brasil sempre teve criminoso, ladrão, assassino. Sempre teve prostituição, promiscuidade, pedofilia, dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica, sempre teve, com PT sem PT. Quantos músicos das Assembleias de Deus, quantos cantores, quantos ministros de louvor é desmunhecado, é homossexual. E com isso eu não estou fazendo nenhuma fala homofóbica, discriminatória ou preconceituosa. Eu tenho até dó porque a igreja sufoca esses caras. A religião mata esses caras, oprime esses caras e não deixa eles viver a vida deles, a natureza deles. Mas quantos estão lá, não é? E a igreja inteira sabe, por causa do jeito do cara. E aí, o PT está lá na igreja? Não está, meu querido, na igreja. O PT não está na igreja, não é? Então a gente tem que parar com isso, sabe? De ser Maria vai com as outras. A igreja, para com isso, irmãos. Para com essa bobagem. Pensa na política, pensa no homem que pode resolver o problema do seu país. Não estou falando de Lula. Qualquer outro candidato novo que venha. Lula já deu o que tinha que dar, o PT já deu o que tinha que dar. Mas para com esse preconceito, com essa perseguição, com essa satanização do povo de lá. O povo de cá agora, que está aí, o seu presidente, é o que mais tem ferrado o país. Junto com o Paulo Guedes. É o que mais tem mentido. É o que mais tem sido um Judas Iscariotes.
é o que mais tem sido um anticristo, é o que mais tem sido uma besta do Apocalipse, é o que mais tem sido um Barrabás. E você não vê isso. E você adora a besta, beija o pé da besta, vai na igreja, engole o vômito da diarreia que os bispos, os pastores jogam para você. Nessa tal falsa marcha para Jesus, nesse curral político, gospel evangélico nesse país. A maior vergonha, o maior crime, a maior prostituição, sabe? A maior prostituta do Apocalipse, a igreja evangélica hoje no Brasil. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Depois não chorem. Depois não adianta o leite derramado. Depois não adianta ir lá, olhar o teu pai internado no hospital com AVC, porque não teve condições de comprar um remédio de pressão alta. Depois não chora porque o governo não distribuiu o remédio de alto custo nas farmácias especiais, nos postos de saúde especiais, como o do Maria Zélia aqui em São Paulo, como aqui também na região da Vergueiro, os postos que distribuem remédio de alto custo. Depois não reclama quando o governo não soltar verba para remédios que podem salvar a vida do seu pai e da sua mãe, problemas nos rins, problemas no coração, e tantos outros problemas, esclerose múltipla facial. Remédios são caros, injeções são caras, quem custeia é o governo. Remédios para câncer, UTI, CTI, depois não reclama. Tira o inocente da parada, mata o inocente e dá lugar ao assassino, e dá lugar ao genocida, dá lugar ao louco, dá lugar ao psicopata. Depois não reclama. Aí o psicopata traz toda a corja de ladrões com ele de novo, que não presta, mas que vão mentir para você em nome de Deus. Os mercenários, os lobos, os cães gulosos, eles não estão nem aí com a tua realidade, com a tua dor, com o teu sofrimento, com a tua miséria, com a tua desgraça, com a tua fome, com a tua vergonha, com a tua desonra. Não estão nem aí. O que eles querem é dinheiro, poder, investimento, patrimônio, viajar o mundo. E você que se dane. Cuidado para você não crucificar Jesus de novo e eleger um Barrabás para esta nação. Fica aqui o meu recado, que Deus abençoe a todos e que nós não tenhamos culpa no sangue inocente. Pilatos lavou as suas mãos. Você vai lavar as suas mãos? Ou você vai lutar para que um inocente não morra? Você vai lutar para que o inocente, esse inocente aqui, não é um candidato. Esse inocente é o povo brasileiro. Lute para que o povo brasileiro não seja mais chicoteado, não seja mais abusado, não seja mais agredido, não seja mais espancado, não seja mais assassinado, não seja mais estuprado, não seja mais viciado, entorpecido em drogas, não seja mais um pedinte, um mendigo nas ruas, nos faróis, nas calçadas dos bancos, das lojas, não seja mais, um doente, não seja mais um pobre, sem recursos para comida, famigerado, não seja mais uma pessoa sem dinheiro para comprar remédio, não seja mais chicoteado, não carregue mais a cruz, o peso dos outros, não seja crucificado numa cruz e morto. Deus abençoe a todos. Até a próxima live. Muito obrigado, Ricardo Teixeira. Muito obrigado. E até a próxima live. Vamos ver o tema que eu vou trazer. Talvez falando sobre o nome de Deus, o nome de Jesus. Conforme eu prometi para o Adrian e Al. Tá bom?
Ricardo, Deus te abençoe. Até amanhã. E, se possível, compartilhe o máximo que puder essa live. Deus abençoe a todos nós.